Para alcançar o sucesso atual, a história econômica irlandesa teve um passado difícil. Embora hoje seja um dos países com a maior renda per capita do mundo, sofreu verdadeiras tragédias econômicas e sociais. No final do século XIX, a Irlanda passou pela chamada Fome da Batata. Devido a uma terrível praga que devastou as plantações de batata da ilha, a economia entrou em colapso, levando à morte de nada menos que 1 milhão de pessoas e à migração de outro 1 milhão de habitantes, em parte devido à falta de ajuda da Inglaterra. Essa situação levou milhares de irlandeses a embarcar em navios que tentavam cruzar o Atlântico para chegar aos Estados Unidos, mas as condições da viagem eram tão terríveis que as embarcações eram conhecidas como navios caixão, onde os traficantes de pessoas da época recebiam pagamento pelo transporte, mas forneciam às pessoas apenas quantidades mínimas de água e comida. Além disso, as viagens eram realizadas em barcos superlotados, onde muitos morriam de fome e outros se afogavam devido ao naufrágio dos navios com excesso de peso. Como se não bastasse, ao chegarem à América do Norte, os irlandeses não foram recebidos da melhor maneira possível, pois, devido à migração em massa, eram considerados um risco à identidade nacional americana. Os nativos americanos consideravam os migrantes irlandeses preguiçosos, alcoólatras, violentos, sujos e pobres. Devido à necessidade econômica, os irlandeses tinham que realizar os trabalhos mais precários para ganhar seu sustento. Além disso, na ilha, por vários séculos, foram os proprietários de terras ingleses que se beneficiaram das colheitas em terras irlandesas, obtidas graças ao esforço dos trabalhadores locais, que recebiam salários extremamente baixos por seu trabalho. Essa situação gerou um movimento nacionalista que buscava a independência da Inglaterra a todo custo. Quando a Irlanda iniciou seu processo de independência em 1922, seu PIB per capita era de apenas 60% do da Grã-Bretanha. Hoje, é mais que o dobro do de seus antigos algozes, os ingleses. Mas mesmo na década de 1990, a economia irlandesa era considerada uma das mais atrasadas da Europa, com um PIB inferior ao dos chamados patinhos feios da economia europeia, como Espanha, Portugal e Grécia. Nos últimos anos, a Irlanda conseguiu consolidar sua posição como a economia com a terceira maior renda per capita, ou PIB per capita, do mundo, atingindo $127.000 por ano, superada apenas por Luxemburgo na Europa, e com um PIB per capita mais que o dobro de seus antigos algozes, os ingleses, que alcançam uma renda média anual de apenas $58.000. Isso é, sem dúvida, resultado de um crescimento econômico extraordinário, que pode nos dar algumas pistas sobre o que funciona e o que não funciona na criação de riqueza. Embora também devamos reconhecer as opiniões daqueles que argumentam que, neste caso, os números podem não refletir a verdadeira situação de grande parte da população, visto que os indicadores podem estar inflacionados pelo grande número de multinacionais que operam na Irlanda, que realizam transferências multimilionárias para seus acionistas, sem deixar recursos suficientes no país para o seu desenvolvimento. Para tentar entender o desenvolvimento econômico da Irlanda, precisamos voltar na história para entender como ela se estabeleceu como nação, conquistando a independência do Reino Unido. No século XIX, já existiam grupos nacionalistas irlandeses de tradição católica que buscavam a separação da ilha irlandesa do Reino Unido. Mas, naquela mesma ilha ao norte, havia uma população protestante significativa que era bastante leal à família real britânica e não queria ser minoria em uma Irlanda independente. Esses movimentos levaram até mesmo políticos britânicos a defender uma maior participação da população irlandesa nas decisões de seus povos. Em 1910, grupos nacionalistas irlandeses conquistaram um número significativo de assentos nas eleições. Essa participação permitiu-lhes pressionar Londres a obter maior autonomia para os irlandeses em seus territórios. A pressão foi tanta que, em 1912, o primeiro-ministro Herbert Asquith apresentou um projeto de lei de autonomia irlandesa, mas sua discussão foi adiada devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial. No entanto, outro grupo na Irlanda do Norte discordou dessa iniciativa e formou milícias que buscavam bloquear o governo nacional irlandês. A iniciativa conseguiu organizar um grupo de mais de 100.000 membros, que possuíam até armas de longo alcance. A facção sulista também se armou para defender o autogoverno, formando o grupo paramilitar conhecido como Voluntários Irlandeses. A situação atingiu tal nível de confronto que a possibilidade de uma guerra civil era iminente.
Na tentativa de acalmar as tensões, o governo britânico propôs dividir a Irlanda em 6 partes, cada uma ainda governada por Londres. 2 anos após o início da Primeira Guerra Mundial, em 24 de abril de 1916, uma rebelião conhecida como Revolta da Páscoa eclodiu em Dublin, buscando a independência da Irlanda. No entanto, a revolta foi rapidamente reprimida pelo exército britânico, com mais de 110 mortos. Apesar do fracasso da incursão militar, o movimento político pela independência se fortaleceu, e o Partido Nacionalista conquistou 73 das 105 cadeiras nas eleições de 1918. Com essa tremenda vitória, os representantes irlandeses se recusaram a ir a Londres, e em 1919, fundaram seu próprio parlamento independente em Dublin. Na primeira sessão parlamentar, em 21 de janeiro de 1919, a independência e a declaração da República da Irlanda foram declaradas. Os britânicos rejeitaram a decisão e a guerra começou, na qual os irlandeses formaram o IRA, Exército Republicano Irlandês, para travar uma guerra de guerrilha. Os confrontos foram intensos, resultando na morte de mais de 500 pessoas entre 1920 e 1922. A situação para os ingleses também não era fácil, pois enfrentavam uma tremenda crise econômica após a Primeira Guerra Mundial. Após difíceis negociações, o Tratado Anglo-Irlandês foi assinado em 1922, criando o Estado Livre Irlandês, com governo e exército próprios, embora permanecesse parte do Império Britânico. Mas o conflito se arrastou porque o chamado IRA, ou Exército Republicano Irlandês, discordou do acordo. O confronto resultou em milhares de mortes, e somente em 1937 a Constituição Irlandesa foi redigida, fundando a República da Irlanda. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Irlanda declarou-se neutra durante todo o conflito. Embora Churchill esperasse que a Irlanda se juntasse à guerra após o ataque a Pearl Harbor, para que pudesse aproveitar os portos da costa oeste irlandesa, permaneceu neutra, negando também aos membros do eixo a possibilidade de desembarcar tropas em seu território. Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico da Irlanda foi bastante medíocre. O foco estava no protecionismo, com as baixas exportações representando apenas 32% do PIB, sendo 75% delas dependentes da Inglaterra. O Estado interveio significativamente na economia, com resultados bastante limitados, com uma média de crescimento anual de apenas 2%, bem abaixo da média europeia. Essa lentidão econômica levou à migração em massa, principalmente para a Inglaterra e os Estados Unidos. Foi somente na década de 1990 que a Irlanda começou a decolar economicamente. Mas a recuperação econômica não foi um acaso. Por um lado, houve reformas importantes que permitiram o controle dos gastos do governo e a redução dos impostos corporativos. Esses resultados foram baseados na década de 1970, quando as políticas protecionistas começaram a ser gradualmente desmanteladas, buscando promover as exportações e permitir o livre mercado com reduções tarifárias e o acordo comercial com a Inglaterra, que permitiu a entrada de centenas de produtos irlandeses no país. Essas políticas incentivaram o investimento estrangeiro e, na década de 1970, a produção industrial crescia anualmente a taxas superiores a 4%, semelhante à de suas contrapartes europeias. Mas esse crescimento não foi suficiente para equiparar a renda média irlandesa à de outros países do velho continente. Um ponto de virada foi a entrada da Irlanda na Comunidade Econômica Europeia em 1973, o que foi positivo para o comércio. Mas, paralelamente ao crescimento das exportações, o governo aumentou desproporcionalmente os gastos públicos com base em políticas keynesianas, levando o país a sucessivas crises fiscais, a primeira devido à crise do petróleo em 1973 e a segunda em 1979. No final da década de 1970, o governo continuou a expandir o tamanho do Estado, contratando um número massivo de funcionários públicos na tentativa de reduzir o desemprego, além de aumentar as transferências ou subsídios governamentais e um plano de desenvolvimento rodoviário. Devido aos altos gastos, o governo tomou empréstimos a taxas extremamente altas, tornando o pagamento da dívida cada vez mais caro. A situação atingiu tal nível que, em 1986, a Irlanda tinha uma dívida equivalente a 116% do seu PIB.
Entre 1973 e 1986, o crescimento econômico foi novamente muito baixo, com uma média de 1,9% ao ano, levando a altas taxas de desemprego em alguns anos, chegando a 25%, e gerando novamente fortes ondas de migração. Foi o primeiro-ministro Charles Haughey que, no final da década de 1980, começou a aceitar a necessidade de uma abordagem muito mais pragmática à gestão econômica, afastando-se dos excessos da ideologia. Uma série de reformas foi necessária. Na tentativa de alcançar a sobrevivência econômica, a situação era tão crítica que até mesmo a oposição apoiou a iniciativa. O país não podia mais aumentar seus já altos impostos, e para evitar o aumento da inflação e das taxas de juros, o plano se concentrou na redução dos gastos do governo. O aperto pode ter alguma semelhança com a serra elétrica aplicada na Argentina pelo presidente Milei. Os cortes entre 1987 e 1988 foram tremendos. O orçamento agrícola foi cortado em 18%, o da saúde em 6%, o da educação em 7% e os gastos militares em 8%. Um grande número de entidades públicas foi cortado, reduzindo a folha de pagamento do Estado em mais de 10 mil cargos devido a aposentadorias antecipadas e demissões voluntárias. Os cortes continuaram em 1988, alcançando uma redução de 3% nos gastos correntes e uma redução de 3% nas despesas de capital. Essas medidas permitiram que o governo saísse da crise fiscal. Mesmo em 1987, o déficit primário já não existia mais, e a relação dívida-PIB começou a declinar, passando de quase 120% do PIB em 1986 para 100% em 1990, uma redução de 20% em menos de 5 anos. Esses cortes de gastos permitiram um papel menor do Estado na economia, já que menos entidades públicas controlavam o aparato produtivo. Isso levou a economia irlandesa a se tornar uma das mais economicamente livres do mundo. Para evitar que os gastos públicos disparassem novamente, o Tratado de Maastricht foi assinado em 1992. Segundo esse tratado, o Estado era obrigado a manter um déficit fiscal inferior a 3% do PIB, e uma projeção de relação dívida-PIB de 60% era a meta para 1999. Essas medidas visavam impedir que qualquer governo adotasse políticas monetárias e inflacionárias expansionistas. As medidas foram decisivas, e a inflação média na Irlanda foi inferior a 5% por 2 anos, entre 1989 e 1995. No entanto, desde 1995, a taxa média anual de inflação tem sido de apenas 1,9%, uma das mais baixas da Europa. Além dessas medidas, durante a década de 1990, as alíquotas de impostos de pessoas físicas e jurídicas foram significativamente reduzidas. O imposto de renda foi reduzido de 35% para 32%, assim como as tarifas sobre produtos importados, que foram reduzidas de 7,5% para 6,9% em 1999. As alíquotas do imposto corporativo caíram de 40% em 1996 para 24% em 2000. Graças a essas medidas, a Irlanda é reconhecida como tendo as menores alíquotas de imposto de toda a Europa, com exceção de Luxemburgo. Essas mudanças levaram à chamada década de ouro da economia irlandesa, durante a qual, entre 1990 e 1995, a economia cresceu a uma taxa média de mais de 5% ao ano. Mas a melhor parte do chamado milagre econômico irlandês ocorreu entre 1996 e 2000, quando a Irlanda atingiu um crescimento econômico médio anual próximo a 10%. Isso permitiu que seu PIB crescesse mais de 50% em apenas 5 anos, um marco para as economias europeias e para o resto do mundo, o que lhe rendeu o apelido de economia do tigre celta da Europa. Esse crescimento fabuloso na década de 1990 permitiu que a Irlanda alcançasse e superasse a média europeia em padrões de vida e renda. A conquista desses indicadores pela Irlanda levou muitos pesquisadores econômicos a reafirmarem suas teorias sobre a relação entre liberdade econômica e indicadores de bem-estar. Embora confirme que o gasto público excessivo tem um impacto negativo no crescimento econômico e do PIB, estima-se que um aumento de 10% nos gastos públicos como parcela do PIB leve a uma redução de 1 ponto percentual no crescimento anual do PIB de um país. O sucesso da Irlanda foi alcançado graças à baixa carga tributária imposta por centenas de multinacionais. Segundo a OCDE,
a Irlanda se tornou o país mais produtivo do mundo. Essa contribuição se deve a multinacionais como Google, Microsoft, Pfizer e Meta, que, graças aos seus lucros exorbitantes, permitem níveis extremamente altos de produtividade, já que muitos de seus produtos alavancam os direitos de propriedade intelectual de suas patentes. No entanto, para alguns economistas, os números reais da economia irlandesa são distorcidos justamente por essas empresas estrangeiras que enviam centenas de milhões de dólares para seus proprietários no exterior. Em última análise, isso não significa que o alto PIB per capita se reflita em maior riqueza para os cidadãos irlandeses. Mas, por outro lado, existem outros indicadores que refletem a tremenda melhoria nas condições econômicas e sociais da população irlandesa. No início da década de 1980, a expectativa de vida ao nascer era de 75,6 anos para as mulheres e 70 anos para os homens. Em meados da década de 1990, essa expectativa de vida já havia aumentado para 78,6 anos para as mulheres e 73 anos para os homens. Em 2023, a expectativa de vida média na Irlanda era de 83 anos, tornando-se um dos países com os melhores indicadores da Europa. Na década de 1990, o número de carros registrados também aumentou 40%, graças à melhora do poder de compra irlandês. Mas há um indicador que muitos acreditam que reflete melhor o progresso do país, os indicadores de imigração. Antes da década de 1990, a Irlanda tinha altas taxas de imigração, mas essa tendência se inverteu. Entre 1996 e 1999, o país teve um crescimento populacional anual de 1,1%, chegando a receber 47.500 migrantes em 1998. Outro fator que, sem dúvida, teve um tremendo impacto no crescimento econômico da Irlanda foi o investimento estrangeiro, que passou de níveis abaixo de 3% do PIB nas décadas de 1970 e 1980 para níveis superiores a 20% em alguns anos, a partir de meados da década de 1990, e que se manteve nos últimos anos. Para muitos, o aumento do investimento estrangeiro deveu-se à redução dos impostos corporativos, que permitiu à Irlanda posicionar-se como um dos países mais atrativos para multinacionais. Em 2015, a Irlanda alcançou um crescimento econômico extraordinário de 18%, que foi estudado por diversos centros de pesquisa por estar, para muitos, acima do potencial de um país desenvolvido. Alguns analistas consideraram esses números mais como transferências cosméticas de multinacionais. No entanto, também é verdade que um aumento de 44% nas exportações foi a causa. O aumento das exportações também permitiu à Irlanda melhorar sua balança comercial. Foi justamente a partir da década de 1980 que a Irlanda conseguiu ter mais exportações do que importações, consolidando-se como uma das economias com melhor balança comercial em porcentagem do PIB. Mas, mais importante, conseguiu manter seu saldo positivo, que nos últimos anos registrou um crescimento nas exportações. Outro fator que, sem dúvida, posicionou a Irlanda como um centro global de negócios está relacionado ao seu talento humano. A Irlanda possui uma população de língua inglesa com alto nível educacional. Segundo a OCDE, a Irlanda possui um dos 10 melhores sistemas educacionais do mundo. Nos resultados recentes do PISA, a Irlanda ficou em segundo lugar no mundo em proficiência em leitura, com uma pontuação média de 516, muito melhor que a Irlanda, que ficou apenas em 13º lugar, 22 pontos abaixo. Em matemática e ciências, a Irlanda ficou em 11º lugar, também superando a Irlanda em vários pontos. Além disso, a partir de 1995, o governo buscou aumentar a cobertura do ensino superior, alcançando uma taxa de ensino superior de até 60% da população, com a maior porcentagem de alunos concluindo o ensino superior em toda a Europa. Na mesma linha, a melhoria do capital humano e as exportações foram promovidas graças ao sistema tributário atrativo da Irlanda, que atraiu investimento estrangeiro direto para novas pesquisas e desenvolvimento. Zonas de livre comércio foram criadas onde as empresas podiam realizar pesquisas e desenvolvimento tecnológico. As tarifas recentemente impostas por Trump podem ter um impacto negativo no crescimento econômico irlandês nos próximos anos, mas a resiliência de sua economia provavelmente permitirá que ela continue crescendo a taxas próximas a 3% em 2025 e 2026. Lembre-se de que, na descrição do vídeo,
você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Você também encontrará o link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos.